Muito bem, queridos amigos que estão aqui acompanhando o processo. Eu estou de volta depois de um tempão. Hoje estou gravando, neste momento é dia 9. São 0h05 do dia 9. E hoje eu estou já no quinto dia, já entrando no sexto dia, depois do jejum de 21 dias. Eu sei que eu falei que eu ia a gravar todos os dias vídeos dos 21 dias e lá pelo dia 14 eu parei. Eu parei de gravar. Parei de gravar aqui no YouTube. Eu continuo compartilhando nos stories do Instagram e eu tenho o intuito de baixar esses conteúdos e compartilhar eles aqui também. Você só tem que tomar aí de ir lá, baixar, editar, enfim, trazer aqui. Mas vamos lá, vamos lá. Eu, eu quero compartilhar com você muitas coisas, muitas coisas. Inclusive, antes de começar, eu estava aqui olhando o, o livro, a bitácora do processo que eu vivenciei. Mas antes de falar algo de aqui dentro, eu quero trazer algo de aqui dentro. Quero trazer algo de aqui dentro. Quero trazer algo da experiência que eu vivenciei. Ah, o jejum tem sido absolutamente transformador na minha vida. Em uma medida, em uma proporção que só vivendo isso, só experimentando, a gente sente. Eu consigo trazer para você, compartilhar aqui, eh, o que eu experimentei, quais foram algumas das coisas, mas se elas sempre serão muito aquém do que realmente eu vivenciei. Porque quando se trata de consciência, quando se trata de uma experiência, aquilo que você sente, não tem como ser isso trazido desde um lugar de palavras, simplesmente. A gente pode se aproximar bastante, em alguma medida, mas chega um ponto onde é só experimentando isso. Eh, eu tive dias, a partir do dia 12, 13, 14, tive dias em que eu estava mais cansado, outros dias onde eu estava mais enérgico, outros dias onde eu simplesmente já estava totalmente convencido de que eu ia terminar. Teve outros momentos no qual deu vontade de comer muita coisa, mas em nenhum momento ocorreu, em nenhum momento veio a ideia de desistir do processo. Isso eu estava muito determinado a fazer e, bom, foi algo que acabou concluindo dessa forma. Talvez a não alimentação seja o de menos. Talvez os 12 quilos a menos seja exatamente algo de menos. Eu vou colocar neste vídeo, vou colocar aqui duas fotos do meu antes e meu depois. Não é sobre o corpo físico, não é sobre os 12 quilos somente. Algo que eu já trouxe para nestes vídeos, aquele aspecto do o verbo se fez carne. Os nossos corpos, o seu corpo, ele está criado a partir dessas memórias. Ele reage. Gente, uma coisa muito importante isto. Você, eu, ainda nós estamos vivendo em um automático. Automático. O que significa isso? Não há uma escolha
de aquilo que você realmente quer em essência, ou seja, a sua essência divina, a sua consciência superior, dizendo: criamos isto para fazer e fazemos isso. Por quê? Porque ainda está uma estrutura física muito, quem tem muito sobrepeso, ainda mais, muitas partículas de memória que estão o tempo todo impulsionando estímulos que criam esses estímulos às crenças. E essas crenças são as que ditam as próprias regras da vida. Então, uma pessoa passa por degraus e vai se livrando dessas crenças. E esse processo que eu fiz, uma das coisas que fez é me colocou em outro nível, em outro sistema de crença. Por quê? Porque uma grande porção do que o Gonçalo era, em essa estrutura, ela foi embora. Ela simplesmente sumiu. Todo esse peso, ele foi desprogramado e desconstruído do meu corpo. Qual é um exemplo? Quando você pega um toco assim de madeira, um lenho que pesa 15 quilos, e você joga na lareira com fogo, esse processo de fogo vai queimando essa matéria. E isso vai se tornando cinzas. Mas não só cinza, é luz e energia calórica. É o fogo, é uma oxidação acelerada. O que que acontece? Passado um tempo, os 15 quilos de toco, eles sumiram. Esse peso, onde está esse peso? Ele voltou para a energia primordial. Isso acontece também com o seu corpo, com o meu corpo, com nossos corpos, com toda essa memória, com todo esse peso. As limitações que existem na sua vida não são limitações reais, como não eram minhas real. Muitos pensamentos que eu estava tendo e muitos sentimentos que eu tinha, que eles apareciam recorrentemente, reações, elas foram embora, sumiram, desprogramaram. Elas não estão mais no registro. Logo, não há mais ativação quando algo lá fora acontece. Isso é tem um preço isso. Ou seja, tem um valor, mas não tem preço isso. Porque não tem preço você poder desconstruir as suas memórias do passado e você não reagir mais em diversas situações na sua vida. Não ter mais medos para você poder avançar na sua vida. Criar as suas novas regras de jogo. E eu não estou dizendo que eu me livrei de todas. Estou distante ainda disso. Mas teve uma camada muito grande em relação à alimentação. O quanto que eu preciso disso? Será que eu preciso? Quantas emoções se comem? Quanta tristeza, quanta fracasso, quanta frustração, quanta inconsciência. O mundo se alimenta disso. Então, nesse processo que eu fui vivenciando, aconteceram várias coisas, vários acessos, eh, travas e bloqueios que tinha em relação ao meu pai, o relacionamento com ele. Travas e bloqueios que eu tinha em relação ao medo que tinha sido impregnado quando eu era criança. Como eu acho que eu compartilhei pelo fato de que quase eu fui sequestrado quando eu tinha 5 anos. Então, durante os sonhos, as memórias iam sendo liberadas, e essa liberação altera a programação aqui não somente para mim, sino para as minhas descendências. Então, aquilo que eu vivenciei estava programado aqui,
não mais está na minha filha. Então, como não está mais nela, ela nunca terá a passar por uma situação assim. Mas se eu não tiver acessado isso e liberado isso, poderia o futuro dela ter acontecido algo assim, porque estaria também no campo vibracional dela, no campo vibracional dela, porque os pais transferem toda essa informação aos filhos e eles partem, os nossos filhos, eles começam a vivenciar sua vida a partir do sistema de crença que herdaram. Da mesma forma que você herdou o do seu pai e da sua mãe. E hoje lida com essas crenças, essas memórias, essas estruturas. Mas há outra forma de viver, livrando-se dessas memórias, desprogramando isso. Isso não tem a ver com uma questão mística, nem esotérica. Tem a ver com a estrutura na qual nós somos, como nós estamos feitos, como é a nossa programação. Inclusive, ainda algo muito mais profundo. Como a gente, em essência, somos energia pura e perfeita. O nosso corpo e nosso organismo é uma estrutura perfeita. Porque a diferença de um aparelho celular que é criado por um humano, que ele está muitas vezes em desconexão com a própria fonte da criação, na grande maioria, isso sim é imperfeito. Agora, o corpo físico, criado, conectado, manifestado como a partir da criação, a partir do Criador, de Deus, ele é perfeito. E ele funciona na perfeição. Quando nós não alteramos esse funcionamento. E é maravilhoso porque a consciência da humanidade está cada vez caminhando. Nós estamos como humanidade caminhando cada vez para essa consciência mais expansiva, maior conexão com nossa essência, maior conexão com a criação. E isso faz com que cada vez a gente precise de menos, precise de muito menos para nós vivermos muito mais e com muita mais qualidade. Eu estou olhando aqui algumas anotações de alguns pontos importantes que eu posso compartilhar aqui com você. E eu quero ver o que eu trago aqui. O que eu posso trazer aqui para compartilhar com você. Porque estas são as anotações mais pessoais minhas mesmo. Vou compartilhar algo que inclusive é mais recente que isto. Eu tive um sonho recentemente faz um par de dias. Lembrando que hoje estou no dia 5 de a fase 4, que é a fase da programação. E nessa fase eu estou, digamos, ativando diariamente um chakra. E cada chakra ele tem uma cor e uma frequência vibratória. Então, no comecei com uma alimentação com frutos vermelhos,
outra alimentação com laranja, uma terceira alimentação com amarelo, uma quarta alimentação com verde. E hoje é uma alimentação que está próxima da cor violeta, roxo e branco. E nesse processo eu tive um sonho que é muito significativo, que eu quero compartilhar com você. Talvez seja o mais importante de todos. Eu sonhei com que tinha uma cárcere, uma prisão mesmo. E estavam todos os presos sentados, como se fosse um grande, um pátio gigante, todas essas cadeiras, como se fosse uma graduação. E era comunicado para esses presos de que estavam todos livres, mas cada um iria a se livrar se a própria consciência deles dizia que ele estava pronto para sair da cárcere. Eu me lembro que eu falava: as portas estão abertas, ninguém vai perseguir vocês. Cada um sai pela sua própria consciência. Cada um sai se acredita, se sabe realmente que está pronto para estar livre. E, curiosamente, ninguém saía se realmente não estava se sentindo assim, pronto. Depois, analisando o sonho, a gente chegou a uma conclusão, que é as prisões, elas não estão em um lugar onde estão todos os presos. As prisões são nas casas, são nas famílias, são nas pessoas. As prisões são os homens, as mulheres, presos num sistema de crença, numa mentalidade, em uma consciência, em um ritmo desenfreado, sem poder parar para minimamente sentir, para avaliar se aonde estão indo, o que estão querendo fazer, o que estão fazendo. Às vezes até por anos é realmente o que quer, é uma escolha, ou está dentro de um tabuleiro, onde tem regras predeterminadas e não são questionadas. Isso vai muito além de um sistema, o governo, a política, a religião. Mesmo assim, quando sabemos que são grandes egrégoras e grandes instituições que, de alguma forma, controlam o jogo. Agora, quando digo jogo, estou falando de as estruturas de comportamento, tá? Não estou dizendo que a vida seja um jogo. Eu estou falando de controlar as regras de comportamento e ditam que é possível e o que não é possível. Estou indo muito além disso. Eu estou falando de o que é possível, o que não é possível dentro de você. Aonde que estão as limitações? Eu sei que as limitações minhas estão aqui, na minha mente, no meu sistema de crença, nas não experiências, no que ainda eu não tenho conhecimento real. Aí que estão as limitações. Há um par de semanas já, eu voltei, estava em um voo de São Paulo para o Rio Grande do Sul. Eu vinha falando com um homem muito bem sucedido em termos empresariais. Companhia
diretor, gerências altíssimas de empresas bilionárias, centenas de franquias e conhecimento absurdo em termos de economia, mercado, franquia, expansão, crescimento, abrindo frente de negócio em vários países, vários continentes. E no voo ele estava se sentindo muito mal, muito mal. Eu acabamos conversando, trocamos até contato. E uma das coisas que ele me falava é quando eu falei, a gente conversou e eu falei da escola, nosso desenvolvimento, de evolução humana. Ele me falava quantas pessoas que ele conhece, inclusive empresários bilionários, com um vazio existencial, onde é uma casca, mas por dentro estão todo escuro, todo não, não tem uma vida mesmo, uma vitalidade, vida, só uma máquina no ritmo. Quais são as regras que essa pessoa está vivendo? Qual é a estrutura que ela está vivendo? E eu? E você? Eu descobri que, estou descubrindo cada vez mais que, por exemplo, a estrutura de pensamento, a crença de que as pessoas precisamos nos alimentar para viver, ela cada vez é menos forte para mim. Porque se eu passei 21 dias sem comer, e eu cresci toda uma vida dizendo que eu não podia passar alguns dias sem comer porque eu iria desmaiar e morrer. E as pessoas que passam 4 anos? E as que passam 40 dias? 60, 80, um ano, dois, três, quatro, 17 anos sem comer. Como que faz? Então, quais são as regras? As que dizem que tem que comer proteína, que dizem que tem que se alimentar de algumas coisas que não são necessárias. Então é muito mais profundo o jejum. Não é sobre sua alimentação. É sobre a mudança estrutural de consciência. Foi isso o que eu experimentei. Foi isso que eu estou vivenciando. Quando eu quero me tornar um novo homem, eu quero me tornar uma nova consciência, um novo entendimento de mim mesmo, mais livre, mais alegre, mais feliz, mais realizado, ilimitado. Ilimitado num sentido de aquelas coisas que eu quero fazer, executar, viver, experimentar fisicamente e extrafisicamente estarem disponíveis para mim. E você, que é empresária, que é empresário, que vivencia limitações diárias, seja seu time, seja nas vendas, seja na sua gestão, no financeiro, seja no propósito do que você faz. Porque também tem isso, pessoas que não gostam do que fazem. Mas você que gosta, que faz, tem essas limitações. Onde você crê, acha que elas existem? Onde que elas estão? Será que elas realmente existem?
além de dentro de você, elas não existem lá fora. Elas só se projetam lá fora. Então, para acessar próximos níveis, sim ou sim, a gente precisa desbloquear novos níveis internos. Ou não terá como avançar. Os avanços poderão ser até forçados e limitados. Uma hora aparece a limitação, porque internamente não teve alteração, não teve uma mudança de estrutura. Então, a expansão da consciência, quando nós falamos na escola, um processo no começo, quando a pessoa entra, inicia autoconhecimento, para começar a entender, a se conhecer, a passar por um processo para assim começar a se alinhar com propósito. E o próximo é a expansão de consciência. Mas a expansão de consciência não é um aumento do entendimento superficial. É uma experiência, é uma convicção profunda de um novo estándar de vida, um novo padrão de comportamento. Aí realmente se revela a expansão da consciência. Então, o processo de 21 dias de jejum realmente foi transformador. Continua sendo. E já abriu muitas coisas para outros aspectos que eu vou ir compartilhando também em outros vídeos. Agora, talvez mais que respostas, eu gosto de deixar aqui perguntas, reflexões. Você já olhou para você? Olhou para o seu corpo? Olhou para a qualidade das suas emoções? Olhou para como as pessoas olham para você? O que que sente? O que que você pensa? O que que você pensa do mundo? Como é o mundo para você? Você está feliz com a vida? Você gostaria de fazer outra coisa? Realmente tudo aquilo que você faz hoje, você escolheu? Seu trabalho escolheu você? Escolheu sua família, seus pais, o corpo que você tem. Você criou ele conscientemente, à vontade? Ou ele só esconde silenciosamente emoções, desgostos, tristeza, mágoa, depressão? Você toma medicamentos? Tudo isso são regras. Tudo isso são entendimentos, conhecimento. Eles são necessários para as pessoas que precisam, mas pode ser trascendido e não precisar mais de medicamento. E o corpo mudar, e as emoções serem transformadas, e os pensamentos serem totalmente transformados também. Aliás, por aí começa. Então o processo
Foi maravilhoso. Continua sendo, continua sendo. Eu estou muito, muito feliz, satisfeito, entusiasmado e pronto para novos desafios. Eu vou continuar compartilhando coisas. E eu espero que esse processo aqui que eu compartilhei com você até agora, ele seja talvez uma semente para justamente semear e talvez germine em algum aspecto, em algum pedacinho aí, uma nova ideia, uma nova percepção, uma dúvida, um questionamento, um incômodo, de ver se realmente você está escolhendo o que você está vivendo, se aquilo que você aceita, você aprova também, ou não aprova. E se não aprova, talvez seja o momento de mudar isso. O mundo está mudando bastante e vai mudar cada vez mais. A velocidade das coisas vai mudar muito. O ritmo, o entendimento, as coisas vão ficar em um nível de sutileza, de velocidade, que quem não se procure em entender, se conhecer, provavelmente tenha dificuldade de acompanhar o ritmo, porque as coisas vão mudar muito de como vem sendo. E o mundo cada vez caminha mais para isso, para essa expansão de consciência, essa ascensão de consciência. Agora finalmente isso vai acontecer. Então, mais motivos ainda para se autoconhecer, crescer, expandir, evoluir. O vídeo fica por aqui. Eu quero agradecer pela sua presença aqui e sua presença em ter acompanhado este processo até agora. Ainda eu estou nos 15 dias da reprogramação, da edição molecular, agora se colocando o que eu escolhi para viver, vibrar o que eu escolhi e não o passado que eu vinha vivendo. Terá com certeza ainda passado para purificar, com certeza. Mas já foi bastante coisa por aqui. E eu queria compartilhar com você. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.